Salve, salve rapaziada, Jonathan aqui do canal Zona Mista para mais um vídeo aí com vocês, né pessoal? Mais uma rodada se passou, 32ª rodada finalizada e tamo aí, né rapaziada, com alguns jogos surpreendentes, algumas no simulado aí a gente conseguiu acertar, outros, cara, Série B é um bicho de... É difícil, cara, acertar a Série B é difícil, mano, é muito jogo equilibrado e, cara, quando você acha que um time vai perder, o outro ganha, é complicadíssimo. Mas conseguimos acertar alguns resultados aí no último simulado. Certo, pessoal? Então hoje vamos dar aquela passada nos resultados aí da 32ª rodada. E é isso. Vamos começar ali então com Atlético e Goiás. Atlético, né? Atlético e Goiás. 1-1, esse jogo que eu tava assistindo, acompanhando. O Atlético saiu na frente, né? O Atlético foi melhor durante o jogo, no sentido em que ele conseguiu propor o seu jogo, aquele jogo mais agudo do que propriamente com posse de bola. E assim, no começo até tava legal, tava bacana o Atlético, mas no segundo tempo eu acho que ele não conseguiu impor tanto esse jogo agudo aí. Acabou deixando mais a bola com o Goiás, o que carretou até ali no pênalti, né, e tudo mais. E o Goiás vem empatar o jogo. Goiás que, né, não consegue ganhar, cara. Tá difícil a vida do Goiás, cara. Goiás que tá se afastando cada vez mais. Pra terror da mídia goiana, que tá querendo brigar com todo mundo que ganha do time deles, eles ficam brabo. É... Tá complicada a vida do Goiás, hein? E mais pra frente a gente fala do Atlético Goianiense ali. Tá complicadíssimo a vida dos times goianos. Goiás que não ganha há 5 jogos. E antes disso também já tinha um histórico bem ruim. Então, assim, vida duríssima do Goiás. Não sei se permanece no G4 na próxima rodada. Então, assim, jogo contra a Chapecoense, disputa direta bem complicada. A Chapecoense que vive outra Chapecoense vive uma outra realidade do que o Goiás, né? O segundo jogo, então, da rodada, que foi Novo Horizontino e Operário, e como eu já havia dito na rodada passada, o Operário que é essa caixinha de surpresa, né? Ganha, ganha, e vai lá, começa a perder um monte, e vida complicadíssima do Operário, atualmente 39 pontos, se aproxima da zona do Agrião, inclusive com o Volta Redonda ganhando, né? Então, encostando um pouco mais na pontuação. E assim, vida difícil do Operário porque ele não consegue ganhar, cara. Mas se tratando de Operário, eu sei que ele vai arranjar uns pontos aí surpreendentes também e vai acabar permanecendo na Série B. Isso que eu acredito, né? Mas a fase tá bem ruim do Operário, cara. Bem difícil. O jogo que até... Acho que os gols saíram todos no segundo tempo, deixa eu confirmar. Se eu não me engano é isso mesmo. O primeiro tempo, cara, jogo disputadíssimo. Bom jogo, inclusive. Segundo tempo começa com um pênalti pro Operário. O Operário desperdiça o pênalti batido na trave. E, cara, depois disso, meu amigo, o Novo Horizontino abriu a porteira com muito vacilo da zaga do Operário, cara. Inclusive o segundo gol, eu acho que o cara tá livre dentro da área, o centroavante tá livre dentro da área, consegue ajeitar de cabeça pro Luca, que finaliza. Então, assim, muitas falhas ali do time do Operário na zaga, como já havia acontecido em jogos anteriores. Então, cara, vida duríssima no time do Operário atualmente, no jeito que tá o campeonato, principalmente nesse final aí do campeonato. E o Novo Horizontino, que não tem nada a ver com isso, né? Ele emenda aí então a sua segunda vitória, porém tem um histórico muito bom aí dentre os últimos 7 jogos, 5 vitórias e uma derrota e um empate. Então, cara, o Novo Horizontino sobe bastante na tabela, inclusive chegando à sua terceira colocação. Vamos ver se o Novo Horizontino não pipoca aí no final de novo, né, cara? Mas a princípio tá fortalecido aí pra esse final, pra esses últimos 6 jogos aí. Então o Novo Horizontino é um forte candidato aí a subir pela sequência que vem fazendo. Vamos lá, então, terceiro jogo da rodada, Criciúma e América Mineiro. Criciúma se consolida ali na segunda colocação. Volta a vencer, o que é mais importante no campeonato, né? 2 gols ali, inicia, o Criciúma começa ganhando, né, de 1-0 de cabeça.
Depois toma um empate de cabeça também, um jogo bem equilibrado no geral, assim. O América Mineiro até me surpreendeu, o América é um time que geralmente não consegue fazer muita coisa no jogo. Porém, até que primeiro tempo ali, foi um equilíbrio parcial no jogo. Não tivemos gol nem nada. Mas daí no segundo tempo, metade do segundo tempo, gol do Criciúma de cabeça, acho que cruzamento de escanteio, se não me falha a memória. O América também consegue um empate de cabeça. E daí o terceiro gol, não, né? O segundo gol do Criciúma vem de uma jogada na lateral ali. Acho que o marcador ali do América, que eu não lembro agora quem foi, mas o marcador passa direto no lance ali, cara. Uma marcação bem ruinzinha, talvez por estar no final do jogo, faltar perna, algo do tipo. Mas assim, o Criciúma não tem nada a ver com isso. O rapaz foi lá, cruzou, o cara tava livre dentro da área. Só foi empurrar a bola pro fundo da rede. Então, assim, o Criciúma consegue uma vitória importantíssima em casa, né? Não vinha ganhando os últimos jogos. Isso para recuperar ali a sua retomada à Série A. E, cara, é isso. Esse campeonato tem muito disso, né, cara? Boas fases e o time que tá na pior fase, o quão mais rápido ele conseguir sair é o time ali que tá geralmente brigando no topo. Então o Criciúma volta à disputa do campeonato, inclusive encostando no Coritiba, o Coritiba que perdeu pro Cuiabá, então o Criciúma tira 3 pontos aí, importante, do Coxa e assim, fica 3 pontos só, então tá ali, tá na briga. Vila Nova e Amazonas, rapaziada, Vila Nova e Amazonas. Cara, confesso que não assisti muito desse jogo. Mas o Vila Nova volta a vencer depois de um mundaréu de empate. O Vila Nova ele consegue a sua vitória para ficar ali no meio de tabela, que é onde eu acredito que vai ficar o Vila Nova nesse campeonato, o que complica a vida do Amazonas, na verdade, né? O Amazonas que estava tentando ali brigar, veio de vitória no último jogo, poderia ter emendado ali uma outra vitória, ter ficado ali mais perto de saída do Z4, mas não foi o que aconteceu. E o Vila Nova no segundo tempo, acho que até mais pro final do jogo, consegue o seu golzinho de escanteio. Salvador até foi um gol bonito de escanteio, foi uma cabeçada bem certeira. O cara subiu sozinho também, é bem verdade, mas foi uma cabeçada certeira ali que o rapaz ele acerta e que tira, né, a urucubaca ali do Vila Nova e volta a vencer para dar um pouco mais de tranquilidade nesse final, pelo menos para permanecer, né, afastar todas as possibilidades ali de um rebaixamento, talvez, coisa que era meio difícil, mas, né, poderia acontecer, mas é isso, pelo menos espantou essa má fase aí do Vila Nova. Vamos ver se eles conseguem engatar algo mais, né, pra frente. Cuiabá e Coritiba, né, rapaziada? Então, esse jogo aí, o Cuiabá bate o time do Coritiba, o líder do campeonato, e encosta no G4, né? Foi um belo resultado pro Cuiabá. O Cuiabá ali que abriu o placar logo cedo, 5 minutos de jogo, um vacilo da zaga do Coritiba. Um jogo no geral bem equilibrado, bem equilibrado mesmo. O Coritiba com as mesmas dificuldades de sempre, que é o seu ataque. Um ataque que possui pouca intensidade ali, principalmente ainda sem os seus principais jogadores. Seu principal jogador, talvez, dentro do campeonato, que é o Ronier, pela ponta direita. O Cleiton tentando fazer ali, mas não conseguiu também fazer muita coisa durante o jogo. O Cuiabá que ainda perde um pênalti no primeiro tempo, poderia custar talvez o jogo ali pro time do Cuiabá, mas acabou que não. Então o jogo foi bem equilibrado no geral e assim, melhor pro Cuiabá que não tem nada a ver com isso e conseguiu fazer o gol ali já no começo. E beleza, show de bola, bom resultado pro Cuiabá e segue o jogo. Volta Redonda e Atlético Goianiense. Aqui é o jogo da surpresa, né? Eu acho que daqui dá pra tirar o jogo mais surpreendente, talvez, da rodada, até pelo resultado. O resultado de 3-0 do Volta Redonda em cima do Atlético Goianiense é muito. O Atlético Goianiense que depois que foi derrotado, aparentemente perdeu aquele ímpeto, que nem eu já comentei do Criciúma. O Criciúma também vinha nessa
ascensão, de repente perdeu, empatou, perdeu e volta a vencer. Vamos ver se o Atlético Goianiense vai conseguir voltar a vencer e embalar de novo nesse final do campeonato. O Atlético Goianiense que vinha numa campanha muito boa, perdeu pro líder Coritiba, perde novamente agora pro Volta Redonda. Tá certo que foi fora de casa, mas foi um resultado muito ruim do Atlético Goianiense, até pelo que estava sendo o jogo. O jogo, primeiro tempo ali, o Atlético Goianiense jogou melhor. Ainda assim, dando a chance pro Volta Redonda, mas vinha jogando melhor o time do Atlético Goianiense dentro da partida. O que não voltou ali pro segundo tempo. O time do Atlético Goianiense entregou basicamente. Não foi 3 contra-ataques, foi mais uma jogada ali perdida no meio de campo, mas até o terceiro gol do Volta Redonda foi o gol mais bizarro e mais feio e bonito ao mesmo tempo, porque o cara dá um corta-luz num contra-ataque, ele dá um corta-luz bonito, mas na hora de carregar a bola, se perde com a bola, chuta a bola masca e vai morrer no fundo da rede. E assim, cara, jogos, confesso que bem surpreendente o resultado, 3-0 é muito abalante. E o Volta Redonda, que não tem nada a ver com isso, consegue ali seus pontinhos para pelo menos chegar perto do pessoal fora da zona do rebaixamento ali, então. Então coloca de volta o Volta Redonda coloca de volta o Volta Redonda, é um trocadilho do, né? Então, Volta Redonda volta para a disputa do campeonato da Série B. E, cara, surpreendente aí o resultado, né? E vamos ver se o Volta Redonda consegue embalar mais uma vitória. Tá ali, ó. Já tá perto. Vai ser uma briga boa nesse final do campeonato, hein, cara? Essa zona de rebaixamento aí vai dar muito o que falar ainda durante o campeonato, velho. CRB Ferroviária. CRB sai na frente, toma um empate, faz 2-1 e toma um empate de novo. E, cara, o primeiro gol da Ferroviária ali, um golaço, o cara acha um gol no final do primeiro tempo. E daí quando você acha que, porra, o jogo vai virar, vai mudar, logo em seguida, o goleiro da Ferroviária, cara, mas faz um lance bizarro, solta a bola na entrada da área, não, na pequena área e, cara, meu amigo do céu, que gol bizarro, velho. E na volta do segundo tempo, o goleirão do CRB que falou, ó, eu não vou deixar o meu colega de profissão, colega de posição, sozinho e vou falhar também. E faz um lance mais bizarro ainda, velho. Então, quem não viu os gols aí, cara, acompanhe. Infelizmente, a gente não consegue transmitir o gol aqui, mas, cara, 2 lances bizarros. E foi esse jogo, velho. 2-2, era isso, não tinha pra onde sair esse resultado, tinha que ser um empate. O CRB é um pouco melhor, confesso, no jogo em geral. Mas com esses lances bizarros aí, ninguém merecia ganhar. Essa é a verdade, velho. 2 falhas terríveis aí dos goleiros. Chapecoense e Botafogo de São Paulo. Vamos lá. Esse jogo que, ao meu ver, a Chapecoense aí perdeu, né? Perdeu 2 pontos, digamos assim. A Chapecoense, no meu ponto de vista, foi melhor, assim, durante todo o jogo. Mas o Botafogo de São Paulo não tem nada a ver com isso, né, cara? Então, consegue, eu acho que arrancar um empate ali guerreiro no final. Não dá pra falar que arrancou um empate. Quem arrancou um empate foi a Chapecoense, né? O Botafogo de São Paulo saiu na frente, com uma bobeira ali da zaga da Chapecoense. E a Chapecoense, logo em seguida, consegue um empate, né? E, cara, incrivelmente os times deixaram para fazer o gol no final aí, cara. Mas foi um jogo bem gostoso de assistir. Por mais que só saiu um gol de cada lado no finalzinho, mas assim, jogo bem bom de assistir. Logicamente, torcedor provavelmente não gostou do jogo, porque a Chapecoense deixa de ganhar 2 pontos, né? Vai falar que o jogo foi muito ruim e tudo mais, mas assim, no meu ver, eu que não sou torcedor de nenhum dos 2 times, foi um bom jogo de se assistir. Infelizmente a Chapecoense ali dentro dos seus domínios não consegue levar os 3 pontos, né, pro campeonato, que pode ser um vacilo aí, porque poderia, acho que até vamos ver, com a vitória eu acho que entraria na zona isso mesmo, com a vitória já entraria, já passaria, já tiraria o Goiás do G4, mas não foi o que aconteceu. Porém, próxima rodada, Goiás versus Chapecoense vai
ter toda a chance do mundo para assumir o G4. O Goiás que vem de maus resultados, muito mal, não consegue vencer, tá difícil. Então, assim, tem toda a chance do mundo a Chapecoense. Aqui um dos jogos que talvez melhores de se assistir na rodada, por se tratar de clássico e situações opostas dentro do campeonato. Cara, um belo jogo de se acompanhar. Dá pra falar que foi a melhor qualidade? Não foi, porque foi clássico, mano. Foi brigada, foi brigada. Paysandu e Remo, cara. Paysandu e Remo. O Remo, que consegue abrir seus 2 gols ali na frente, 2-0 do Remo, fora de casa, surpreendendo toda a torcida do Papão ali. Mas, cara, é clássico, velho. O Paysandu foi guerreiro. Cara, o segundo tempo, velho. Segundo tempo foi inteiro do Paysandu, cara. Consegue o empate 2-2. Começa uma leve pressão, cara. Em cima do Remo, chute. Não consegue a virada. E, cara, no finalzinho, uma bola parada decidiu pro Remo. Cara, um belo gol do Diego Hernandes, cara, de falta. Assim, dá pra falar que o goleiro talvez foi com a mão um pouquinho frouxa? Dá pra falar que foi um pouco frouxo. Mas, cara, foi um belo gol, foi um belo chute. E, cara, é clássico, né, meu amigo? Por mais que o Remo ali no final tivesse perdendo um pouco de questão de qualidade, cara, achou uma falta ali que conseguiu sair vencedor do jogo, né, cara? Um belo clássico de se assistir. E, cara, Remo cola na parte de cima, agora chega para valer ali na disputa, tá com a mesma pontuação da Chapecoense. Vai ter talvez ali uma bela oportunidade, já que Goiás e Chapecoense se enfrentam, né? Disputa direta. Então, vai ter a chance aí de entrar no G4 também, caso haja um empate entre esses dois times. E, cara, bom resultado pro Remo. O Paysandu, infelizmente, eu acho que já entra numa situação crítica. Eu acho que é muito difícil o Paysandu sair dali. Por mais que matematicamente não esteja definido que já está rebaixado, eu acho que Paysandu aí já pode se colocar como o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro. Só se, logicamente, é futebol ainda assim. Vai que dispara no final, ganha todos os jogos e sai. E daí aqui o comentarista vai ficar com uma cara de tacho. Mas é muito difícil a vida do Paysandu ali, cara. Muito difícil. Até poderia, se tivesse virado o jogo ali, estar numa situação pouca coisa melhor, que ainda assim estaria difícil. Mas não foi o que aconteceu, né, pessoal? E o último jogo que fechou a 32ª rodada foi Atlético e Avaí, né? Então, o Atlético que sai perdendo o jogo. Novamente com uma falha grotesca da zaga do Atlético. Porque, no geral, posso falar que o Atlético jogou bem melhor que o Avaí, tá? No geral, foi pressão do Atlético. O Atlético conseguiu atacar, como acontece em muitos jogos do Atlético. A zaga falha e o ataque tenta, mas nessa só conseguiu fazer um gol. E o jogo saiu no empate 1-1. Mas ali o primeiro gol que o Atlético leva, cara, é um vacilo total. A zaga ficou olhando. Primeiro, todo mundo dentro da área, num escanteio. O cara cobra pra trás, ninguém marcando o cara. Enfim, uma atrapalhada, cara. Depois o cara rola a bola, ninguém vai na marcação. O cara chuta livre e faz um belo gol. O cara do Avaí faz um belo gol. Cara, e um jogo assim que teve belas chances de gol, assim. Até por Avaí que atacou pouco, ele teve algumas chances assim que levaram perigo no Atlético, principalmente de contra-ataque. O Marquinhos Gabriel jogou muito bem esse jogo. Ele teve alguns lances ali, até um lance de FIFA que ele arrasta a bola, deixa a zaga perdida, cara. Só que o Santos também foi muito bem na partida. Fez ali umas defesas muito boas e tudo mais. Cara, assim, no geral, jogo mais pro Atlético. Só que o Atlético também não conseguiu converter isso em gols. Então,
teve ali ainda, conseguiu fazer o gol de pênalti, né? Um vacilo ali do Brock. Um vacilo do Brock, não, eu acredito até que não, porque eu acho que já ia ser gol ali, porque o Viveiros, se eu não me engano, que é o que tá no lance, ele corta pra dentro, o Brock fica todo perdido, daí acaba usando o último recurso ali, que foi fazer a falta, e daí pênalti. O Viveiros cobra muito bem, né? O pênalti é um pênalti que é muito difícil do goleiro pegar. E 1-1, né? O jogo, e assim termina, né, cara? O Atlético termina com mais chances de gol, mais pressão, só que não consegue converter, né, novamente em gol, né, cara? E no final, toda aquela treta, né, com o goleiro do Avaí e tudo mais, o que causou expulsão aí de alguns jogadores no final da partida. O que pode complicar o Atlético aí para a próxima rodada, que é clássico, né, cara? Então é isso. Essa foi um panorama bem geralzão aí do que aconteceu na 32ª rodada. Eu espero que no próximo vídeo eu vou trazer o simulado aí da próxima rodada, da 33ª rodada. Então aguardem aí o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que nem eu falei, é um panorama bem geralzão. Se você quer que eu comente mais o seu time, pode deixar aí embaixo no comentário. Não concordo com alguma coisa, pode discordar aí no comentário também. Não tem problema, aqui é uma democracia. A gente aceita todos os comentários, faz parte, e sabemos também que não vamos agradar todos os torcedores, porque, cara, é torcedor, velho. Sempre vai o seu time melhor, não tem jeito. Isso a gente sabe. Então, se quiser deixar o seu comentário aí, o que a gente pode melhorar, o que tá legal, o que continua. Quiser deixar seu comentário aí de qualquer jeito, tamo junto. Curtir, compartilhar o vídeo, tamo junto, que isso vai ajudar aí a nós a crescermos aqui o canal, o Zona Mista, certo, pessoal? Então é isso, e até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto, valeu!